Quando você ouve falar sobre a África, o que vem em sua mente? Sendo sincero, é selva, guerra, pobreza ou doenças? Pois bem, essa ideia não é nova, é muito antiga, muito antes até dos nossos avós e bisavós. Por detrás disso existe uma história. História essa que aqui eu vou narrar para vocês é uma história real, que nenhum colonizador ficaria feliz vendo alguém contando isso. Por isso, deixa o seu like e caso não tenhas feito a subscrição, faça aí a tua subscrição, porque se tu és um africano, e não só africano, seja um brasileiro, entre outros povos, é mesmo sim importante ter um conhecimento dessas questões aí, dessas histórias africanas, porque as influências africanas estão presentes em todos os continentes. Não sei se vocês sabiam, em todo o povo a nível mundial, lá existem sim influências africanas, mas se tu tivesse conhecimento disso, em algum momento te sentirias assim orgulhoso e assim dificilmente eles terão como te manipular. Por isso, sempre vão falar de aspectos negativos sobre a África. E como muitos não têm cultura de leitura, para eles torna-se mais fácil manipular certos africanos. E nesse vídeo nós vamos contar uma história por detrás disso. Então, durante séculos, o continente africano foi representada de uma forma distorcida, ok? De uma forma negativa. Isso principalmente pelos europeus, que foram os principais colonizadores cá em Moçambique, ok? Falo especialmente de Moçambique, mas também já existiram mais outros colonizadores em outros cantos do continente africano. Então, o imaginário europeu pintava a África como um lugar de selvageria, ok? Primitivismo e atraso no tempo e no espaço. Enquanto o norte do continente, como o Egito, era visto como a civilização e mais próximo do mundo europeu, o restante da África era associada a perigos, doenças e seres humanos com uma aparência monstruosa. E na Idade Média, essas ideologias ganharam ainda mais força, ou seja, mais destaque. Muitos acreditavam que abaixo do deserto de Saara viviam criaturas peludas e até humanoides assustadores, neste caso se referindo do povo africano. Neste caso eles tentando identificar nossos ancestrais, que logicamente eram os povos africanos, ok? Então, ao mesmo tempo, existiam assim fábulas bíblicas e lendas que misturavam a visão europeia. Uma das maiores populares era da rainha de Sabá, ok? Em que ela era descrita como uma figura poderosa e ligada à riqueza da Etiópia. E mais, os europeus também falavam sobre um reino perdido chamado Preste João, um suposto império cristão escondido em algum lugar da África, talvez na Etiópia ou mesmo em Congo. A busca desse reino influenciou até grandes navegações portuguesas. E essas histórias, mesmo em elementos fantásticos, ajudaram a construir a visão que a África era um continente estranho, exótico, misterioso e ao mesmo tempo inferior, como eles acreditavam. E então, essas representações distorcidas não são apenas coisas do passado, elas ainda influenciam a forma como o mundo enxerga a África hoje. Por isso, é essencial estudar a história africana, do continente africano neste caso, com seriedade, para poder assim quebrar esses mitos e valorizar a riqueza real da sua cultura, dos seus povos e da sua contribuição ao mundo. Então, o continente africano, eu já fiz um vídeo, ok? E vou deixar aqui na descrição, em que eu estava aqui falando da importância do estudo da África. E se calhar vendo esse vídeo e assistindo o presente vídeo, você pode entender um bocado assim melhor, ok? Então, o continente africano é um continente muito rico em recursos naturais e, conforme vocês sabem, vários países como a França, Estados Unidos, entre outros, a Ucrânia, a Rússia, eles em algum momento exploram assim, os recursos cá na África, ok? Nomeadamente o gás, o petróleo, pedras preciosas
entre outros recursos e mesmo alguns animais. Cá na África, vocês sabem muito bem, é um local onde nós encontramos os Big Five, nomeadamente leões, elefantes, entre outros Big Five. E vocês sabem muito bem que no continente africano é o único continente onde nós encontramos os Big Five, né, como seu habitat natural. E muitas das vezes, mesmo assim, eles também vêm levar esses animais e vão por lá no cativeiro. E por conta disso, cá na África, é o único local no mundo onde tu farás safari e verás os animais no seu habitat natural, diferentemente da Rússia, entre outros países. Aí você não há de ver esses animais no seu habitat natural, porque não são exatamente de lá. Mas nós não estamos a falar sobre isso. Com isso, é para tu poderes entender o quão a África é importante em termos de recursos naturais e não só. Tivemos grandes lendas cá na África, como o caso de Nelson Mandela, Samora Moisés Machel, isso são dos Moçambique, né? Entre outros líderes dos outros países que impactaram o mundo todo. E aí, se você é um africano e em algum momento pensava sobre essas coisas negativas da África, isso é mentira. É claro que há pobreza sim, mas também o ter pobreza na África não significa que os africanos sejam inúteis. Nós somos um povo com um certo potencial positivo e influenciamos também nas histórias, né? Nomeadamente o Brasil, a África influenciou também, teve assim influências africanas, Estados Unidos da América, por isso assim existem os afro-americanos, entre outros cantos do mundo, mesmo na Índia, já tiveram assim as influências africanas, isso muito antes da colonização, que nas histórias, nos certos documentários vão fazer-te perceber que o povo africano teve contato com a Europa na colonização. Isso não é verdade. Muito antes da colonização, o povo africano já mantinha contato com os outros povos, né? Por conta de certos comércios. E foi na época do comércio triangular. Então, já havia assim civilização na África e um dos países onde foram grandes potências na altura foi mesmo o Egito, Congo, Etiópia, por aí. Mas, por exemplo, na parte do Egito, por ter uma grande potencialidade econômica na civilização e muito mais, eles até dividiram, né? Começaram a chamar da África branca, separando-se da outra parte, que chamavam da África negra, mas tudo isso é África, continente africano. E aí, foi basicamente isso. Se o conteúdo ajudou você a começar a pensar de uma forma meio que diferente sobre a África, deixe aí o seu like, faça a sua subscrição e partilhe com os demais africanos. E foi basicamente isso. Valeu e até a próxima. E só para frisar, isto é muito pouco sobre a história africana. Só fiz uma síntese. Caso queiras ter mais informações sobre isso, diga aí nos comentários. Eu posso partilhar alguns livros, ou posso sugerir alguns autores que fizeram, né? Alguns artigos sobre isso, explicando com mais detalhe. Aí você vai poder ler e entender melhor. Com esse vídeo é só mesmo para começar a fazer-te pensar um bocado diferente. Então, valeu, até a próxima.